2015, eu mudei para uma pequena e tranquila cidade nos Estados Unidos. 2 anos depois, entrei para o departamento policial local, onde trabalhei até 2019. Essa é a minha história. Era mais ou menos umas 9 da noite quando saí para atender uma chamada doméstica fora da cidade. Eu já sabia o porquê e quem havia feito a chamada, pois aquela não era a primeira e com certeza não seria a última vez que visitava a família. A noite estava agradável e tranquila. A rodovia vazia, como sempre ficava quando escurecia. Depois de dirigir por mais ou menos uns 5 quilômetros, avistei um veículo parado no acostamento à minha direita e resolvi checar se a pessoa necessitava de ajuda. Parei poucos metros atrás e por alguns segundos fiquei observando. Com a claridade dos faróis da minha viatura, eu podia ver que o motorista parecia dormir, pois não movia. Chamei a operadora do departamento, informei da parada, do número da placa do veículo e fui investigar. No banco traseiro não havia ninguém. No entanto, ao focar a lanterna no banco dianteiro, eu tive o maior susto da minha vida. A motorista estava morta. Seu corpo sem vida permanecia sentado e sangrando como se o crime tivesse acontecido poucos segundos atrás. Assustado, chamei mais uma vez a operadora, contei da senhora, pedi por assistência e voltei ao meu carro preocupado com a possibilidade do assassino ainda estar por perto. Poucos minutos depois, 2 detetives, acompanhados de ambulância e tudo mais, chegaram e foram até o carro. Olharam, conversaram e voltaram até a minha viatura. Oficial, você está bem? Chocado. É a primeira vez que vejo algo assim. Respondi. Você pode descrever exatamente o que viu? Perguntou um dos detetives. Sem entender a razão da pergunta, pois certamente eles também viram, eu gaguejei e antes de conseguir responder, o outro detetive acrescentou. Oficial, o carro está vazio. Para onde foi a vítima? Como vazio? Eu perguntei espantado. Sim, oficial. O carro está vazio. Você pode explicar que tipo de brincadeira é essa? Sem acreditar em meu colega detetive, saí e fui até o veículo. Realmente, toda aquela cena horrível que eu havia visto poucos minutos atrás tinha inexplicavelmente desaparecido. E para aumentar ainda mais o meu tormento, a placa do veículo era uma outra completamente diferente da que eu havia informado a operadora. O que havia ocorrido? Onde estava a vítima e o carro? Como era possível algo tão inexplicável acontecer? Seria um princípio de loucura ou algum outro problema mental da minha parte? Eu não conseguia compreender e menos ainda explicar o que havia passado. Depois de um rápido check-up pelos paramédicos presentes, voltamos ao departamento. No dia seguinte, eu fui afastado do trabalho e colocado à disposição de um psiquiatra para avaliação. 2 semanas depois, eu fui liberado a regressar às minhas atividades. Nada de anormal foi constatado. 2 dias depois do meu retorno, resolvi investigar se a placa que eu havia informado a operadora naquela noite realmente existia e quem era o dono do veículo. O resultado foi algo surpreendente e ao mesmo tempo chocante. A placa ainda existia e pertencia a uma respeitada família local, cuja matriarca foi encontrada assassinada em 2010 no interior do seu carro, no mesmo trecho da rodovia e nas mesmas condições da minha visão. O assassino, até aquele momento, não havia sido encontrado e o caso foi arquivado sem solução. Daquele dia em diante, a minha curiosidade em saber o porquê do nosso encontro, da minha visão, aumentou ainda mais.
pois apesar de não acreditar no paranormal, eu comecei a pensar que a pobre vítima, de alguma maneira, buscava por uma resolução. No princípio foi difícil, pois além de não ser um detetive, não podia revelar o que fazia. Tudo era realizado em minhas horas livres e no meu próprio computador. Eu vasculhei tudo a respeito do caso. Li e reli cada reporte, cada depoimento de cada pessoa entrevistada ou investigada pelos detetives. Infelizmente, não foi possível encontrar nenhuma luz. Nada novo. Voltei várias vezes ao mesmo local da visão durante o dia e noite e não vi nada. Não encontrei nada. Porém, numa certa noite, algo ainda mais estranho aconteceu. Depois de horas sentado à frente do meu computador, eu resolvi fazer uma outra visita ao mesmo local. 20 minutos depois, eu parei o carro no acostamento e fiquei a pensar sem saber exatamente o que fazer ou o que procurava. Os minutos passaram e nada acontecia. De repente, um enorme e inexplicável calafrio tomou conta do meu corpo e, pouco a pouco, eu vi aparecer no meu retrovisor os faróis de um carro. Meu coração acelerava com cada metro que o carro aproximava. E lentamente, sem fazer o menor ruído, o veículo chegou, passou pelo meu, saiu para o acostamento à minha frente e parou. O carro era sem dúvida o mesmo que eu havia visto na minha primeira visão. O número da placa também. Apesar do pavor que sentia, ainda pensei em sair e ir até o carro. Porém, no momento que abri a porta, ouvi a voz da senhora gritar o nome do assassino e logo em seguida o som aterrorizante de um tiro. E tudo acabou. O carro desapareceu como num piscar de olho. No dia seguinte, eu reuni com os detetives e contei tudo o que havia presenciado. Também naquele dia, pedi as contas e mudei para uma outra cidade. 6 meses depois, um dos detetives conseguiu encontrar o meu número de telefone e ligou informando que, graças à minha colaboração, o caso havia sido solucionado. Segundo o detetive, o assassino era a pessoa cujo nome foi revelado na minha estranha e inexplicável visão: o esposo da vítima. Te cuida e muito obrigado.